Jonas, só quem encontrou, diga glória a Deus. E com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Ficou perfeito, né? E ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em graça, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente, estava bom, da mesma, e ali fez uma tenda e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceu à cidade. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Toma teu assento. Se tu parar, eu paro, tá? Não pare nem para respirar. Irmãos, nós estamos mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Coisa grande é falar da sua palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se, a saber, acerca do profeta Jonas. Quem nunca ouviu falar acerca deste profeta? Quem nunca ouviu falar acerca deste homem de Deus? Verdade é que Jonas é escolhido por Deus para um grande propósito. Jonas é escolhido pelo Senhor para cumprir uma missão diante da sua presença. Verdade é que Jonas é conhecido por alguns como profeta fujão, como alguém que estava fugindo da vontade de Deus. A pergunta é: quem conseguiria fugir da presença daquele que os seus olhos são como chamas de fogo? O salmista Davi disse: se eu subir até o céu, tu estás presente. Se eu descer até o Seol, tu estás ali. Em outras palavras, Davi está dizendo: é impossível fugir da tua presença, é impossível se esconder de ti, pois os seus olhos são como chamas de fogo e contemplam os bons e os maus na face da terra. Verdade é que o capítulo de número 1, Jonas recebe uma mensagem. A mensagem é de Deus. É Deus que está falando com ele. E a mensagem de Deus para Jonas é: levanta, dispõe-te e desce até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Perceba que, como o pecado de Sodoma e Gomorra era o pecado desta cidade, Deus levanta um profeta com uma missão: pregoar a sua palavra a alguém que está longe da sua presença. A Bíblia diz que Jonas se levanta, Jonas se coloca de pé, ele desce até Jope,
Mas quando chega em Jope, ele toma uma decisão. Ele entra dentro de uma embarcação. E a Bíblia é categórica em dizer: para fugir da presença do Senhor, para fugir do chamado de Deus. Jonas entra dentro do barco e a Bíblia diz que ele desce para Tarsis. Perceba que quando alguém sai do centro da vontade de Deus, ele começa a declinar. Ele está no ambiente onde Deus o chama, ele até se coloca de pé, mas ele desce para Jope. De Jope ele desce para o barco, e do barco ele desce para o fundo do porão. E a Bíblia diz que Jonas dormia um profundo sono. E é neste ambiente aqui que, enquanto Jonas está fugindo, a Bíblia diz que Deus mandou um vento. E eu já quero liberar uma palavra profética, porque quem sabe eu estou pregando para alguém que está se escondendo, eu estou pregando para alguém que está fugindo, eu estou pregando para alguém que não quer ficar no centro da vontade de Deus. Eu não sei se Deus vai mandar vento, eu não sei se Deus vai mandar tempestade, eu não sei se Deus vai fechar a porta, eu não sei se Deus vai abrir a cova, eu não sei o que Deus vai fazer, mas o grandão está na casa e está dizendo: alguém vai voltar para o centro da minha vontade. Alabaia. Eu vim aqui nesta noite carregado por Deus para dizer para alguém: alguém vai voltar para o centro da minha vontade. Me ajuda a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, porque Deus tem as suas formas de trabalhar. Verdade é, Ele vai trazer de volta. Alguém não pegou, mas eu vou profetizar de novo. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou trazer alguém de volta para o centro da minha vontade. Enquanto você está aqui nesse congresso, o grandão já está movimentando as águas para trazer alguém de volta. Enquanto você está aqui nesta noite adorando, ele já está movimentando as águas para trazer alguém de volta. Deus manda o vento, Deus manda uma tempestade, e a Bíblia diz que é neste ambiente aqui que Jonas está dormindo. E quando Jonas dorme, alguém perde a fazenda. Fazenda aqui é as riquezas, fazenda aqui é os bens que eles adquiriram para mantimento da sua casa. A pergunta, Elias, é: como alguém consegue dormir enquanto o vento está assolando? Como é que alguém consegue dormir enquanto a tempestade está quase afundando o barco? Como é que alguém consegue dormir com o casamento sendo destruído? Como é que alguém consegue colocar a cabeça no travesseiro com o filho perdido nas drogas? Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: desperta deste sono. Deus te chamou para ser uma coluna dentro da tua casa. Deus te chamou para ser uma torre forte. Não, me ajuda a pregar. Coloca a mão no ombro de alguém que está tendo. Dá uma chacoalhada, acorda ele, vai. Acorda ela, diga: Deus está lhe chamando. Deus está te chamando para ser uma coluna dentro da tua casa. Deus está dizendo: desperta. O vento está soprando, a tempestade está assolando. Jonas está dormindo, quando de repente a Bíblia diz que chega um marinheiro, o capitão daquela embarcação. Ele se aproxima de Jonas, ele encontra Jonas naquele ambiente. E quando ele encontra Jonas naquele ambiente, a pergunta dele é: o que fazes aí, dormente? Vai acabar com a minha voz, querido. O que fazes aí, dormente?
O que que tu está fazendo aí dormente? Da onde tu vem, para onde tu vai e que povo é tu? Aí é neste ambiente aqui, desta pergunta, que Jonas acorda. Aí Jonas olha para o capitão e diz: eu sou hebreu. Em outras palavras, Jonas está dizendo: eu sou crente e eu sou servo de Deus. Parece que eu vejo o marinheiro olhando para o cenário e perguntando: será que você não pegou a embarcação errada? Será que você não está indo na direção errada? Porque tem crente, tem gente que é servo de Deus, é lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas de vez em quando ele quer andar onde o Espírito Santo de Deus não quer que ele ande, ele quer falar o que Deus não quer que ele fale, ele quer ouvir o que Deus não quer que ele ouve. Mas o grandão me trouxe aqui nesta noite para te lembrar que tu é hebreu, tu é servo de Deus. Ele está dizendo: eu sou crente e quer saber mais por minha culpa. A culpa é minha. Coisa boa é quando alguém assume a responsabilidade. Porque está cheio de gente por aí, aqui não, lá na Ceilândia, está cheio de gente por aí que coloca a culpa na igreja que congrega, que coloca a culpa no pastor dele. Mas o grandão está na casa e está dizendo: você sabe que essa tempestade está soprando, a culpa é tua. Você sabe que esta tempestade está assolando, a culpa é tua. O grandão está na casa e está dizendo: é tempo de assumir a responsabilidade. Até para dar glória, irmão, grita ai, que Jesus entende do mesmo jeito. Mas o grandão está na casa e está dizendo: assuma a responsabilidade. Jonas diz: a culpa é minha, é por isso que o vento está soprando. A culpa é minha, é por isso que a tempestade está assolando. Mas quer que tudo acalme por aqui? Me lance fora desta embarcação. Me lança para fora da embarcação. Eu vou dar um conselho para alguém aqui. Jonas aqui é tudo aquilo que te impede de viver a vontade de Deus, de viver o propósito de Deus, de viver no centro da vontade de Deus. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: pegue tudo isso que está atrapalhando você ser crente, que está atrapalhando você ser servo e serva do Senhor, e lança para fora da tua embarcação. No momento que você jogar esse Jonas para fora, a bonança da parte de Deus desce. Ele assume a responsabilidade e diz: me lança para fora. O texto diz que o marinheiro fica temendo, mas ele lança Jonas para fora. E quando ele lança Jonas para fora, o texto diz que houve-se uma grande bonança. Uma bonança acontece naquele ambiente. E o texto diz que Deus preparou um grande peixe. O peixe traga Jonas. E o que eu acho interessante aqui, que o grande peixe, pelo menos duas coisas poderia eliminar com a vida de Jonas. Primeiro, o suco gástrico que é liberado do ventre do peixe consumiria o profeta dentro da sua barriga. Eu sei que o peixe é um animal irracional, mas eu tenho certeza, Elias, que o peixe percebeu que tem algo dentro dele que não se consome. O peixe percebeu que tem algo dentro dele que não morre, que tem algo dentro dele que o suco gástrico não consegue destruir. Pastor Daniel, não entendi. Está na barriga do peixe, mas Deus está dizendo: você não vai morrer. Segundo, a falta de oxigênio, porque o profeta está no fundo do mar e o profeta está na barriga do peixe, mas ele clama dizendo: enquanto eu estava no fundo do mar, dentro da barriga do peixe, um cordão de oxigênio me cercou. Por quê? Porque algas marinhas rodearam sobre a minha cabeça. Algas marinhas aqui produz pelo menos 80% do oxigênio da face da terra. Era Deus olhando para Jonas e dizendo: está no fundo do mar, está na barriga do peixe, mas não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Eu vim aqui para ser profeta.
Quem sabe alguém não pega, mas o grandão está na casa e está dizendo: não vai morrer, 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 não vai morrer. O diabo montou a arquibancada, está olhando para o cenário e dizendo: vai morrer, não tem mais jeito, está tudo acabado. Mas o grandão está na casa e está dizendo: não vai morrer. É dentro do peixe que Jonas olha para esse cenário e diz, e compara esse ambiente como um inferno. Mas é neste ambiente que o texto diz que o grande peixe lança Jonas na praia de novo. E eu amo o capítulo de número 3, porque é nesse capítulo de número 3 que o Senhor olha para Jonas e diz: veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. O que isso significa? Deus é um Deus de oportunidades. Eu vou profetizar de novo. O grandão está na casa e está dizendo: eu sou um Deus de oportunidades. Ageu profetizou, pastor, e eu vou profetizar nesta casa: a glória da última casa será maior do que a da primeira. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque eu vou derramar do meu poder, da minha unção sobre a... Você me ajuda a pregar? Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque tem glória de Deus descendo em tua direção. Deus olha e diz: Jonas, segunda oportunidade. E o texto diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas se coloca de pé. Ele vai e pega a embarcação certa, a direção certa. O texto diz que ele chega na grande cidade de Nínive e começa a pregar. A grande cidade de Nínive tinha pelo menos 120 mil habitantes. É nesta cidade de Nínive aqui, que pelo menos 3 dias de viagem para passar pelo meio daquela cidade, Jonas começa a pregoar a mensagem do Senhor, mensagem de Deus. E o texto diz que antes que o sol declinasse, toda uma nação, toda uma cidade se curva diante do Deus de Jonas. O rei solta um edito e diz: vamos se vestir de pano de saco, vamos apregoar o jejum, e todo mundo vai adorar ao Deus de Jonas, ao Deus de Jonas, ao Deus de Jonas. Eu vou liberar algo aqui. Deus vai colocar tanta autoridade, Deus vai colocar tanto poder, Deus vai colocar tanta unção, Deus vai colocar tanta graça, que através da tua vida, através do teu ministério, através desta igreja, alguém vai olhar e vai dizer: eu vou querer servir o teu Deus, eu vou querer servir o Deus que você serve. Toda a cidade se converte. Se fosse nos dias atuais, um pregador ganhar 120 mil pessoas em uma única mensagem, Congresso Geral da ADEB, alguém diria: convida Jonas para pregar, porque uma mensagem de Jonas converteu 120 mil habitantes. Quem sabe a uma ADEB, alguém diria: coloca Jonas no dia principal. Por quê? Porque a mensagem de Jonas fez que com uma cidade se curvasse ao Deus de Israel. A foto de Jonas seria estampada nos cartazes, mas a Bíblia diz que Jonas, em vez de ficar feliz, em vez de se alegrar, o texto diz que Jonas fica irado.
Jonas está ressentido, Jonas está com raiva, e o texto diz que ele sobe até o cume do monte, e ele constrói uma tenda. Irmão Elias, ele constrói uma tenda. Deus está olhando para a ação do profeta, e quando ele constrói uma tenda, Deus faz nascer uma planta, uma boboreira por cima da cabeça do profeta. O texto diz que Jonas constrói a tenda e Deus faz nascer uma boboreira. E é nesse cenário aqui que Jonas está debaixo da sua tenda. Se eu fosse titular, debaixo de sombra e água fresca. O ambiente é confortável, o ambiente é uma bênção, mas a intenção do profeta é errada, porque o profeta está debaixo da tenda, esperando ver a hora que Deus ia mandar fogo sobre aquela cidade. O ambiente é confortável, mas a intenção do profeta é errada. E existem muitas pessoas que se assentam debaixo de uma tenda, e a palavra na boca dela é: não vai chegar a muito longe, não vai alcançar lugares altos. Quem sabe está olhando e está datando o dia, está datando o mês para a sua queda, para a sua derrota, para a sua ruína. É isso que Jonas está fazendo. Ele está em cima do cume, esperando o momento que Deus iria destruir toda aquela cidade. Quem é que não se lembra quando Paulo pega o fecho de graveto para que a fogueira permanecesse acesa? A Bíblia diz que quando ele lança os gravetos para que a fogueira permanecesse acesa, a Bíblia diz que uma víbora fugindo do fogo acomete a sua mão. Sabe por quê? Porque a víbora não tem medo da minha gravata, do terno que eu estou usando, do grau de escolaridade que eu tenho, da minha conta bancária. Mas a única coisa que bota a víbora para correr ainda é o fogo do Espírito Santo, ainda é o fogo da presença do Deus Todo-Poderoso. A víbora vai fugir, irmão Elias, com medo do fogo. Acomete a mão de Paulo. Os bárbaros começam a olhar, e eles se assentam e começam a contar um para o outro, dizendo: vamos ver qual será o momento que Paulo vai cair ou que Paulo vai inchar. Eles estão olhando de braços cruzados o momento que Paulo vai cair, e que, eu vou repetir, existem pessoas enviadas do inferno que está esperando o momento de você cair ou de você inchar. Mas eu vim aqui cheio do Espírito Santo dizer: nem vai cair, nem vai inchar, mas vai permanecer de pé na presença. Tem alguém que pega, irmão? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Eu vim aqui como profeta, irmão. Eu não deixei a minha igreja para brincar de ser crente. Eu vim aqui para entregar uma mensagem profética para você. O grandão está na casa e está dizendo: nem vai cair, nem vai inchar, mas vai permanecer de pé. Ele está debaixo de sombra, ele está num ambiente confortável, a intenção é errada. Ele está esperando Deus mandar fogo sobre aquela cidade. Por quê, pastor? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. Jonas está esperando a justiça da parte de Deus. Sabe qual é o problema, irmão Elias? Que enquanto ele está debaixo de sombra e água fresca, esperando a queda dos ninivitas, a Bíblia diz que Deus mandou um verme. Enquanto Jonas está na tenda confortável, Deus mandou um verme. Sabe por quê?
Porque existem momentos que o homem tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Fica comigo, tecladista. Existem momentos que o homem tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Se o homem não ouvir a voz de Deus, não tem problema. A jumenta de Balaão vai ouvir. A Bíblia diz que a jumenta ouviu a voz de Deus e viu o anjo com a espada desembaiada, preparada para matar o profeta. Se o homem não ouvir a voz de Deus, não tem problema. O machado vai ouvir, porque o machado voltou para a mão do moço. Se o homem não ouvir a voz de Deus, não tem problema. Os leões irão ouvir, porque a Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões tiveram que jejuar. Se o homem não ouvir a voz de Deus, o jumentinho vai ouvir, porque ele nunca foi montado por alguém. Jesus mandou chamar, ele veio e entrou na entrada triunfal com o mestre. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema. O leão vai ouvir, porque o profeta novo deu ouvido ao profeta velho. Deus mandou um leão para que matasse ele. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, as ursas vão ouvir e vão matar os zombadores que estavam zombando de Eliseu. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, a teca vai ouvir. A Bíblia diz que a teca tremeu e a cadeia de todos se abriram. Se o homem não ouvir a voz de Deus, os portões da cadeia aonde Paulo estava preso vai ouvir, porque a Bíblia diz que os portões se abriu e Paulo foi solto. Se o homem não ouvir a voz de Deus, o vento vai ouvir, a tempestade vai ouvir, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai cumprir seu propósito. Urabacalamaia, joga a mão direita para cima, glória. O grandão está na casa e está dizendo: se o homem não quiser ouvir a voz, se o homem não quiser ouvir a minha voz, se o homem não quiser ouvir a minha voz, oh glória, a terra vai ouvir, o céu vai ouvir, o mundo animal vai ouvir, mas o propósito vai ser cumprido. Olha para alguém que está do lado, pergunta para ele: vai ouvir a voz de Deus ou não vai? Porque do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus está tentando falar com o profeta. Tudo que Deus quer é que Jonas o escute. Jonas está com dificuldade de audição. Jonas não está conseguindo ouvir Deus. E existem momentos que o homem não consegue ouvir a voz de Deus. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus dizer que se você não quiser ouvir Ele, não tem problema. Se você não quiser fazer a vontade dEle, não tem problema. Se você não quer viver no centro da vontade de Deus, não tem problema. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei: o propósito vai ser cumprido. Pastor Isaac, ele está em cima do cumbo, ele está debaixo da tenda, ele está esperando o momento da destruição. Sabe qual é o problema? Que enquanto Jonas está olhando para a tenda alheia, Deus manda um verme, e o verme começa a comer a aboboreira. Pastor, não entendi. Enquanto Jonas está debaixo da tenda, olhando para a tenda dos ninivitas, a Bíblia diz que o bicho está comendo a tenda dele. E se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nessa noite, eu diria: cuide da tua tenda, cuide da tua casa, cuide do teu ministério, cuide da tua família. Que
tem de gente preocupado com A, com B. Tem gente que está orando por Israel. É pecado, pastor? Não. Só que você está orando por Israel e não está orando pela sua casa. Está comovido com o que está acontecendo lá em Israel e se esquecendo da tua tenda. E eu vim aqui na autoridade de Deus dizer para alguém: cuide da tua tenda. Jonas está debaixo de sombra e água fresca, esperando a queda dos ninivitas, enquanto o bicho está comendo a tenda dele. O bicho está comendo a tenda dele. Porque é assim, irmão, enquanto alguém fica tomando conta da vida, da vida dos outros, ele esquece a sua própria vida, ele esquece a sua própria casa, ele esquece do seu próprio ministério. O bicho está comendo a tenda de Jonas. E o texto diz que a planta se secou. E quando a planta se seca, aí é que Jonas fica irado. Porque quando a planta se seca, o sol queima a cabeça do profeta. Ele fica nervoso, ele fica com raivinha, ele fica bicudo, ele fica triste. Aí Deus olha para ele e pergunta: é razoável, Jonas, este teu ressentimento? Eu acho, pastor Isaac, que Jonas era esquerdista, porque está todo ressentido por causa da planta, mas não está preocupado com 120 mil almas. Está todo preocupado por causa da plantinha. Parece uma turma que a gente conhece por aí, que diz que abortar uma criança no ventre da mãe pode, mas vai arrancar uma árvore por aí, vai queimar uma mata por aí, tu vai preso. Mas Deus está olhando para o profeta e está dizendo: é razoável este teu ressentimento. Eu vim trazer uma palavra aqui muito responsável na direção do Espírito Santo de Deus. Cuidado para você não querer lançar no inferno quem Deus está querendo levar para o céu. Cuidado para você não condenar aquele que Deus já absorveu. Pastor, existe pessoas assim? Existe. Pessoas com a síndrome do profeta Ananias. Pessoas com a síndrome de Ananias. Deus manda orar por Paulo e ele começa a dizer: mas esse tal de Paulo aí perseguia a tua igreja, afligia a tua igreja, ele açoitava e maltratava e lançava dentro da prisão qualquer um que falasse do teu nome. Parece que eu vejo Jesus, porque Jesus é educado, irmão. Parece que eu vejo Jesus olhando para Ananias e dizendo assim: ei, cala a boca, vai e ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido, é um vaso escolhido. E eu vou te dizer mais, Ananias, esse tal de Paulo aí, ele vai pregar para os reis. Em outras palavras, ele vai pregar nos grandes congressos, rapaz. Esse tal de Paulo aí, ele vai pregar para os ímpios, ele vai fazer cruzada e multidões irão se converter. Esse tal de Paulo aí, Ananias, tu vai ter que se assentar para ouvir a mensagem liberada da boca dele. Me ajuda a pregar, olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: cuidado, viu? Diga para ele: cuidado, viu? Para você não lançar no inferno quem Deus quer levar para o céu, viu? Diga para ele: cuidado, viu? Para você não querer condenar aquele que o Espírito Santo de Deus já absorveu. Deus está olhando para o profeta e dizendo: eu quero perdoar. Jonas, eu quero perdoar. Para
Para ficar marcado, olha para alguém que está do teu lado, diga para ele, cuida da tua tenda. Você não disse, irmão, está com medo, irmão, está do lado, diga para ele, cuide da tua tenda. Cuide da tua casa. O Elias, um casal, recém-casados, compraram uma casa nova. E lá estão eles tomando café. Quando a esposa olhou a vizinha estendendo as roupas, ela olhou e disse, meu bem, que vizinha porca. Olha a cor dos lençóis dela. Tudo imundo, tudo encardido. Se eu tivesse intimidade com ela, é porque mudamos agora, mas se eu tivesse intimidade, eu ia lá, bateria na porta dela, daria para ela um sabão, melhor sabão, ou ensinaria ela a lavar roupa. Passou-se 3 dias, lá estavam eles na mesma mesa. Quando ela olhou a vizinha estendendo as roupas, ela disse, meu bem, olha lá, não aprende, é porca demais. Olha a cor dos lençóis. Se eu tivesse intimidade com ela, eu ia mostrar para ela como é que se lava roupa. Eu ia dar o melhor sabão para ela. 8 dias se passaram. Lá estava o casal na mesma mesa, tomando café. Quando ela olhou e disse, meu bem, olha os lençóis da nossa vizinha, como estão branco como a neve. Deve ter sido a vizinha do lado de lá que deu sabão para ela, ou ensinou ela a lavar roupa. O marido olhou com um sorriso no rosto e disse, meu bem, não foi isso que aconteceu, mas hoje eu acordei bem cedo, mas bem cedo, e decidi fazer uma faxina na nossa janela, na nossa janela, na nossa janela. Pastor, não entendi. O problema não estava nos lençóis da vizinha, mas o problema estava dentro da sua casa. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria, tome conta da tua tenda. Jonas está ressentido. Jonas está com raiva. Eu olho de Jonas. É razoável esse teu sentimento, rapaz? Não teria eu compaixão de 120.000 almas que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Em outras palavras, Deus está olhando e dizendo, Jonas, eu quero cumprir um propósito naquela vida. Sabe qual é o problema de muita gente, irmão? Ele fica preocupado com a vida alheia e se esquece de olhar para a sua. Mas aqui nesta noite eu quero liberar uma palavra profética, que Deus está levantando uma geração que vai tomar conta da própria vida, que vai tomar conta da própria casa, que vai tomar conta do próprio ministério. O grandão está na casa e está dizendo, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder, eu estou te dando unção para você tomar conta da tua tenda. Pastor, e quando eu fazer isso, sabe o que é que vai se cumprir na tua vida? A palavra que diz que nenhum mal, nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Eu vou profetizar de novo. O grandão está na casa e está dizendo, nenhum mal, nenhum mal, nenhum mal vai chegar na tua tenda. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele, nenhum mal vai chegar na tua tenda. Sabe o que a gente está precisando? De mais misericórdia. Sabe o que a gente está precisando? De mais compaixão. Porque eu cansei de ouvir, pastor Isaac, que dos 18 anos eu não passava. Eu me lembro que ninguém queria nem pregar para mim. Se você me visse andando por aí, irmão, com 38 na cintura, uma 28 na mão, eu entrava numa casa para evangelizar na hora. Ninguém queria pregar para mim. Mas um dia alguém cheio do Espírito Santo decidiu pregar para mim. Eu me recordo que eu passei 9 meses na casa de um presbítero, dando trabalho para ele. A casa dele era um quarto, uma cozinha americana, uma cozinha americana e a sala, tudo junto, e um banheiro. Ali no areal, o irmão Elias lembra.
eu cheguei naquela cidade, morava ali, ele foi para uma vigília. Eu fiz uma festa na casa dele. Ele chegou na casa dele, tinha uma carteira de cocaína, e eu estava fumando maconha, a marola tinha tomando conta da casa. Ele chegou com os irmãos e ele não falou nada. Ele ficou caladinho. E um dia, eu cheguei muito drogado. Minha filha tinha 3 anos de idade. Cheguei naquela sala, porque eu dormia na sala. Dobrei os joelhos, coloquei o revólver na cabeça. E comecei a dizer: ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo. E comecei a fazer roleta russa com aquele revólver, de joelhos dobrados no chão. Ele puxou um pano que tinha que dividir o quarto dele para a sala. Ele disse que viu eu com o joelho dobrado e a arma na cabeça. Ele dentro do quarto dele dobrou o joelho e começou a falar com Deus. Porque aquilo que você não consegue com palavras, você consegue em oração. Aquilo que você não consegue com a força do teu braço, você consegue em oração. E ele disse que naquela noite ele começou a clamar a Deus e dizer: Deus, não permita que o Daniel tire a própria vida aqui na minha sala. E ele clamou a Deus, e naquele momento eu guardei aquela arma e dormi. Ele nem me chamava para ir para a igreja, mas só o testemunho dele já começou a movimentar algo dentro de mim. Já começou a mover algo dentro de mim. O amor que ele tinha pela minha alma me constrangia. Um dia ele se levantou, arrumou, foi para a igreja. Eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja também. Mas naquele dia, irmão Elias, eu não tive força para entrar. Eu fiquei lá da porta ouvindo o pastor pregar. O pastor estava pregando justamente sobre o profeta Jonas. Porque Jonas fala de alguém que quer fugir do propósito. Eu nunca vi alguém fugir do propósito da mão de Deus. Eu disse e vou dizer de novo: eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai trazer alguém de volta. E eu daquela porta, o pastor pregando sobre Jonas, ele desceu do altar, foi até a mim e apontou o dedo na minha cara e fez uma pergunta: quantos mais Deus vai ter que matar para você voltar para a minha presença? Naquele dia eu estendi a minha mão, aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Fui lá na minha casa, peguei o revólver, entreguei na mão do pastor e disse: a partir de hoje eu vou ser crente, eu vou ser servo de Deus. Quer que Deus entre dentro da tua tenda? Quer que Deus entre dentro da tua casa? Quer que Deus entre na tua família? Quer que Deus entre no teu ministério? Ei, segura só mais um pouquinho, viu? Aguenta só mais um pouquinho. Pastor, é porque o senhor não conhece como é que está lá em casa. Pastor, é porque você não sabe como é que está lá dentro de casa. Está tudo de cabeça para baixo. Irmão, vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer para alguém: aguenta só mais um pouquinho, porque aquele que começou a boa obra, pastor Isaac, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, porque quando Deus quer salvar alguém, Ele salva. Você está vendo o irmão Elias ali? Acompanhou, né, irmão Elias, o início da minha trajetória. Eu fui embora, pastor Isaac, para Catalão. Deus me levantou de uma forma muito rápida. Eu tenho 10 anos que eu pastorei igreja. Eu pastorei na quarta, das 4, pela misericórdia abrimos 2. Eu costumo dizer que eu sou o Severino, aonde dá BO a igreja me manda, vou para um lado e para o outro. Eu me lembro que o irmão Elias um dia me chamou no Message, no Face, já mais de 5, 7 anos, sei lá, que não via ele. E ele disse: Daniel, Deus teve um encontro comigo. E o testemunho dele é muito forte, porque alguém que nunca serviu a Deus, Deus se apresenta para ele e mostra o arrebatamento no primeiro dia.
Mostra o arrebatamento no segundo dia. Mostra o arrebatamento no terceiro dia. Mostra o arrebatamento no quarto dia. Mostra o arrebatamento no quinto dia. Mostra o arrebatamento no sexto dia. Aí mostra o arrebatamento no sétimo dia. Todo mundo sobe e ele fica. Aí ele acorda numa madrugada desesperado. Procura a igreja mais próxima da casa dele. Levanta a mão e aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: cuide da tua tenda, porque enquanto você cuida da tua tenda, eu envio a minha presença, eu envio o meu Espírito Santo. Pega essa presença nessa noite. Ele está na casa e está dizendo: eu estou visitando o teu lar nessa noite. Eu estou visitando a tua casa nesta noite. Eu estou visitando o teu esposo nesta noite. Eu estou visitando a tua esposa nesta noite. Eu estou visitando o teu filho agora. Eu estou visitando a tua filha agora. Eu estou visitando a tua casa agora. Abra teus olhos agora e contemple nessa noite Deus trazendo o teu familiar para dentro dessa casa. Abra os teus olhos agora, oh glória. Não se surpreenda quando aquele camarada que só dá trabalho orar e dizer: eu não quero beber nunca mais. Não se surpreenda quando alguém olhar e dizer: nunca mais eu coloco uma droga na minha boca. Não se surpreenda, porque o grandão está na casa e está dizendo: eu vou marcar um encontro. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui nessa noite? É noite de guerra, é noite de batalha, é noite de peleja. E eu nunca vi o teu Deus perder uma peleja, viu? Porque no livro do Apocalipse diz que ele saiu para peleja. Para pelejar, pastor Daniel? Não. Ele saiu para peleja. Para guerrear, pastor Daniel? Não. Mas ele saiu para peleja vencedor.